Para nós entendermos esse evangelho bonito, nós temos que entender também o que significa um cobrador de impostos, o que significa um fariseu. Vejamos, cobradores de impostos eram homens da própria raça judaica, do próprio povo judeu, que eram encarregados de arrecadar os impostos do seu povo para repassar aos romanos. Roma chegou naquela terra com a espada dominadora, dominou todo aquele povo e disse: de agora em diante, vocês aqui podem continuar a sua religião, seu culto ao Deus de vocês, podem continuar a sua vida normal, porém, quem manda aqui agora somos nós. Nós não admitimos revoltas, motins, nada disso. E queremos os impostos de vocês. Vocês vão pagar um tributo para o Império Romano. Então recrutavam pessoas do próprio mundo judeu, porque eles conheciam as famílias, os produtores, sabiam o que cada um produzia, e esses homens, chamados de publicanos, cobradores de impostos, tinham que arrecadar o dinheiro do próprio povo e repassar para Roma. Por isso eles eram odiados. Ninguém gostava de cobradores de impostos, porque diziam: essas pessoas são gente nossa, estão aqui tirando o nosso dinheiro para passar para o inimigo. Além do que, muitas e muitas vezes, a corrupção sempre existiu no mundo. Aqueles cobradores de impostos cobravam do seu povo, uma parte passavam para o romano e a outra parte para o próprio bolso. Por isso eles eram chamados de ladrões, desonestos, corruptos. E os fariseus? Fariseus também eram gente do povo judeu, encarregado de fiscalizar que as leis fossem cumpridas, que todos seguissem exatamente o que a lei religiosa prescrevia. Fariseus estavam sempre de tocaia, fiscalizando, vigiando, para ver se alguém fazia algum erro contra a lei de Moisés, contra a lei judaica, para denunciar, para que aquela pessoa fosse castigada. E esses fariseus eram homens que aparentemente procuravam seguir fielmente a lei, seguir tudo, jejuavam diante dos outros, procuravam ter uma conduta exemplar, séria, compenetrada diante dos outros, porém no íntimo não era nada disso. Jesus se defrontou contra eles muitas vezes e dizia: vocês são hipócritas, vocês aparentam uma coisa e são outra, são sepulcros caiados, por fora tudo bonito, por dentro podridão, ele dizia. De fato, se o nome fariseu até hoje soa mal. Se alguém é chamado de fariseu, pode se ofender, porque é xingamento mesmo. Não soa bem hoje em dia essa palavra. Jesus teve grandes problemas com eles. A história de hoje é um templo, uma sinagoga, onde entram dois homens. Um deles, fariseu, entra, vai para a frente do altar se pavonear: ó Senhor, como eu sou bom, eu jejuo, eu pago meu dízimo, eu cumpro todas as leis, te agradeço porque eu sou assim tão bom, tão perfeito, tão seguidor dos teus mandamentos. Assim era a oração dele. E ele dizia mais: eu não sou como esse cobrador de impostos ali atrás, ladrão, desonesto, corrupto. Graças a ti, Senhor, que eu sou um homem tão bom. Lá atrás, o cobrador de impostos, reconhecendo as suas dificuldades, reconhecendo as suas imperfeições, reconhecendo que ele era desprezado por todo o povo, chega num cantinho e faz a sua oração: Senhor, tem piedade de mim, eu sei que eu erro, eu sou pecador, me ajuda. E é esta situação que Jesus nos apresenta.
Um homem que se coloca em pobreza de espírito diante de Deus. A pobreza em espírito é algo importante. Certamente que aquele cobrador de impostos talvez fosse até rico, mas ele se colocou em pobreza diante de Deus. E ali está a questão do Evangelho. Diante das coisas espirituais, pobreza e riqueza é algo diferente dos nossos olhos terrenos. Que aqui riqueza é uma coisa, pobreza é outra. Não, diante de Deus é mais ou menos assim. É a pessoa que se reconhece dependente de Deus, que tudo vem dele, que nada consegue por si próprio, senão com a ajuda de Deus. É a pessoa que reconhece, com humildade, a sua necessidade da ajuda constante de Deus. Porque o arrogante se acha dono de tudo. O arrogante acha que tudo o que conseguiu é mérito dele. Não vê que por trás está a mão de Deus a guiar. Não adianta uma pessoa dizer: eu tenho uma riqueza muito grande, consegui tudo com o meu trabalho, consegui tudo com a minha inteligência, consegui tudo, com a minha esperteza. De onde vem tudo isso? Se não houvesse por trás a força de Deus, nada ele teria conseguido. O Evangelho de hoje nos remete para isso. Ricos, temos pessoas ricas em bens que são arrogantes, se acham superiores. Temos pessoas que são ricas de bens nessa terra, que são pobres em espírito, sabem partilhar, sabem dividir, sabem olhar as necessidades dos outros, reconhece que sem Deus nada teriam. Pobres, temos pobres que são arrogantes, revoltados, difíceis de poder se ter um diálogo. Temos pobres que reconhecem na sua pequenez a sua grande necessidade de Deus, tem humildade. Então, é como nós falamos, essa questão de pobreza e riqueza diante de Deus é algo diferente daqui da terra. Um grande exemplo seria mais ou menos isso. Uma árvore produz frutos, não para ela. Se não houvesse dentro dela a seiva que retirasse da terra os sais minerais, a água, todos os nutrientes, nenhum fruto poderia ser produzido. Não é mérito da árvore aqueles frutos, é mérito da essência que está dentro dela, que faz com que seja retirado da mãe terra tudo para produzir o fruto. Diante de Deus, nós somos sempre pessoas de mãos vazias, sem frutos nenhum, porque tudo que nós produzimos, em última análise, vem de Deus. É Ele que está por trás de tudo. É Ele que nos distribui dons, carismas, capacidades. A nossa parte está em apanhar tudo isso, esses presentes de Deus, trabalhar em cima disso e desenvolver. Mas se não houvesse a grande força de nosso Pai por trás, nada poderíamos produzir. Por isso, em última análise, sempre nós teremos que reconhecer: Senhor, tudo o que eu posso, tudo o que eu faço de bom, de útil, tudo o que eu consigo, vem de Ti, e eu te agradeço. Sem Ti, eu nada seria, nada teria. É aquela maneira bonita de se colocar com pobreza em espírito diante de Deus. Senhor, sou pecador, como aquele fariseu, aquele cobrador de impostos, sou pecador, a minha humanidade faz com que eu erre, caia, esteja pecando, Tu sempre com Teu perdão, estendendo a mão, me levantando, e eu caindo de novo, e Tu cheio de misericórdia, a me ajudar. Me ajuda, Senhor, porque vai chegar um dia que com a Tua força eu não caia mais, eu não peque mais. Vá me auxiliando para que eu melhore cada vez mais. Tem piedade de mim, como dizia aquele cobrador de impostos. Tem, Senhor, piedade de mim, que
que preciso tanto, tanto da tua mão. Essa pessoa sempre será auxiliada, sempre será ouvida e justificada por Deus, porque ela se coloca diante dele com a humildade necessária, diante da grandiosidade daquele que tudo nos deu, nos dá a fonte de todo o bem. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.